Quando hoje nos abeiramos desta concorrida, barulhenta, mas estruturante Nacional 14, percebemos-nos bem da importância que ao longo dos séculos este território teve nas questões da mobilidade e das comunicações. Em grande parte, isto vai-se também reforçar no século XIX, um século que começa de um modo muito atribulado, desde logo com as invasões francesas, que, por exemplo, na Ponte da Langocinha, tem um episódio importante, a quando da segunda invasão, quando milícias populares aqui da região tentam travar a avançada das tropas napoleónicas de Marshal Soult. Nas décadas seguintes, o território não passa também incólume à guerra civil entre liberais e absolutistas. Mas, quando chegamos a 1851, um novo período começa no nosso país, a regeneração. Avançará então uma tardia industrialização, as comunicações, os transportes. E o nome grande da regionalização é Fontes Pereira de Melo. Alguém que vai ser uma referência absoluta a partir do momento em que está a chefiar o governo, em 1871. Mas, curiosamente, logo no início da regeneração, em 1851, Fontes Pereira de Melo era já um jovem ministro das Obras Públicas e fica indissociavelmente ligado à construção da Nacional 14. Claro que esta estrada é herdeira da velha via romana que de Lisboa e do Porto seguia para Braga, mas impulsionando todo esse desenvolvimento que o país vai registrar na segunda metade do século XIX, de facto a Nacional 14 é objeto de profunda reforma, esses meados do século XIX. E em 1851, Fontes Pereira de Melo é aqui evocado neste curioso monumento, erguido na margem da Nacional 14, fazendo referência à empresa que construía a estrada, a Companhia de Viação Portuense, e onde o nome do Ministro das Obras Públicas, Fontes Pereira de Melo, é aqui devidamente sublinhado. Na segunda metade do século XIX, para lá da modernização dessa estrada real, hoje a Nacional 14, no passado, como vimos, desde a época romana, uma importante via que sempre foi estruturante para este território, na base também do seu sucesso, mas, dizíamos, na segunda metade do século XIX vamos também assistir à chegada das linhas do caminho de ferro. Tais acessibilidades associadas à proximidade ao porto, onde se encontram muitos investidores interessados agora nesta nossa tardia industrialização, a grande disponibilidade de uma mão de obra barata e pouco organizada inicialmente do ponto de vista operário, mas uma mão de obra já muito habituada à produção artesanal do têxtil, fará com que a bacia do Ave, e também aqui no concelho de Famalicão, vá explotar um grande desenvolvimento industrial, muito em torno da indústria têxtil. O Ave será crucial, não só porque a produção do têxtil necessita de água, mas porque ela também vai ser usada, pelo menos num primeiro momento, como fonte energética. As pioneiras unidades industriais, como por exemplo em Ribadave, vão de facto num primeiro momento socorrer-se da força hídrica. Mas, muito rapidamente, as fontes energéticas que vão imperar e caracterizar a industrialização do Ave serão o vapor e depois também a energia elétrica. Tal fará com que esta paisagem se comece a caracterizar também pela multiplicação das enormes e altas e fumarentas chaminés do vapor, mas também com as hídricas, as mini-hídricas. A primeira nasceu aqui, muito próximo da confluência do Rio Ave com o Rio Vizela. É em 1905 que aqui surge uma fábrica que sintomaticamente se vai chamar a Empresa Têxtil Elétrica. A sua mini-hídrica, o seu gerador,
começam a funcionar em 1908, alimentando de energia elétrica a fábrica, a casa do proprietário e até a zona envolvente. A energia elétrica e, obviamente, a industrialização iam agora marcar as últimas décadas do século XIX e uma boa parte do século XX. O desenvolvimento industrial do Vale do Ave, com particular destaque para Vila Nova de Famalicão, leva a uma concentração operária, mas também à sua organização, muitas vezes em torno de novos ideais políticos e sociais, como o anarcossindicalismo, o socialismo e, antes, os ideais republicanos. Aliás, o movimento republicano e a Primeira República ficam indissociavelmente ligados a Vila Nova de Famalicão por aquele que é um dos grandes nomes desse período e desses ideais, Bernardino Machado. Alguém que nasce em 1851 no Brasil, mas com 9 anos vem para Portugal. A família regressa a Famalicão. O pai será o primeiro barão de Joana. O jovem Bernardino irá estudar para Coimbra, onde se vai destacar como estudante e depois como professor. Muito em torno da filosofia, mas também da física, da agricultura, da economia. De facto, uma mente notável. Alguém que, entretanto, do ponto de vista político, e se de início até vai participar de partidos monárquicos, em 1903, na sequência de uma famosa crise académica, vai-se juntar ao Partido Republicano. E, posteriormente, após a implantação da República, a 5 de outubro de 1910, vai ser chamado muitas vezes para lugares de destaque nos governos da Primeira República e mesmo como Presidente da República. Será Presidente 2 vezes, eleito primeiro em 1915 e depois em 1925. Curiosamente, nunca terminará nenhum desses mandatos. O primeiro é interrompido em 1917, com a ditadura de Sidónio Pais. A segunda vez é interrompido pelas movimentações militares que darão origem ao 28 de maio de 1926, abrindo o país para essa longa ditadura de 48 anos. Bernardino Machado, que de resto parte para o exílio, de onde só regressa no início da Segunda Guerra Mundial, quando é amnistiado pelo ditador Salazar. Morrerá em 1944. Mas a sua ligação a Famalicão sempre foi recordada. Aliás, será aqui o seu funeral, daquilo que, apesar da repressão policial, será uma grande manifestação de luto, mas também de oposição à ditadura. Famalicão, que lhe dedica este belíssimo museu. Mas há aqui, na cidade, outros espaços museológicos a visitar. Entre os diferentes espaços museológicos existentes na cidade e no concelho de Famalicão, permitimos-nos salientar este também onde nos encontramos, até pelo seu impacto nacional. O Museu do Surrealismo é tutelado pela Fundação Artur Cupertino de Miranda. Aliás, o museu está instalado nesse edifício icónico da Fundação, essa alta torre que marca o próprio cenário da cidade. Artur Cupertino de Miranda, que é uma figura que irá marcar a primeira metade do século XX, quando falamos da banca. Filho de lavradores enriquecidos de Louro, aqui em Famalicão, Artur irá, juntamente com o seu irmão, fundar o Banco Português do Atlântico. Enfim, ao longo da vida irá também reunindo uma importante coleção de arte. E em 1963, ele e a esposa vão então fundar
esta instituição, a Fundação Cupertino de Miranda, e há já mais de 20 anos, todo esse espólio, que entretanto continuou a ser potenciado e alargado, deu origem a este Museu do Surrealismo, onde, entre outros, encontramos peças de nomes incontornáveis como Cesarini ou Cruzeiro Seixas. Este é também um espaço onde Famalicão fica indissociavelmente ligado à arte e ao nosso mundo contemporâneo. Há, no entanto, outros motivos que nos permitem essa ligação, essa forte ligação deste território entre o passado, o presente e também o futuro. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas. Futuros caminhos da história.